E aí, PG, tudo certo? Vamos que vamos, né? A gente não pode ficar só em refino, vamos também dar uma continuidade aí em máquinas térmicas, que a gente acabou o assunto e vamos começar um novo, certo? Quer dizer que não tem coronavírus que vá derrubar a gente, que a gente nasceu para vencer. Vamos com tudo para cima deles, tá certo? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os trocadores de calor. Eu sei que eu já comentei com vocês um pouco sobre eles, né? São equipamentos que vão ser responsáveis pelo aquecimento de determinados produtos. Mas, professor, por que é tão importante na indústria de petróleo e gás? Exatamente pela questão de que muitas vezes a gente trabalha com muitos produtos inflamáveis, né? Produtos que têm a facilidade de entrar em combustão. Então, às vezes, o contato direto entre uma chama e um determinado produto pode ser extremamente prejudicial e perigoso para a indústria. Então, vai entrar os trocadores de calor, que são equipamentos que não vão permitir um contato direto entre a chama e o produto, mas que vão permitir que o produto se aqueça de maneira adequada, garanta segurança e siga todos os padrões de segurança, tá certo? Vamos lá, concentração e vamos com tudo para cima deles. Pronto, galera. Vamos lembrar que a gente falou nas leis lá da termodinâmica, que sempre tem uma coisa. Os corpos, eles sempre vão buscar o quê? O equilíbrio. Outra coisa é que os corpos sempre saem dos corpos de maior temperatura para menor temperatura. A troca de calor sempre de maneira espontânea, que a gente falou, vai acontecer do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Né? Sempre, sempre, segundo a lei da termodinâmica. Se isso não acontecer, eu vou precisar. Eu quero um corpo menor para um maior, professor. Isso não acontece de maneira espontânea. Acontece até na minha geladeira, mas tinha um motor elétrico que não é espontâneo, que faz o processo o quê? Acontecer. A gente já conversou sobre isso. Então, vamos juntar as duas coisas. Eu sempre vou ter um corpo de temperatura maior querendo levar para um corpo de temperatura menor e até atingir o que eu chamo de equilíbrio térmico. Mas eu não quero equilíbrio térmico, porque aqui eu quero aquecer os meus produtos ou eu quero diminuir a temperatura dos meus produtos, aquecer ou resfriar, né? Então, sempre para que o processo seja muito bom no trocador de calor, é importante que haja uma diferença de temperatura significativa entre os corpos, alguém muito quente e alguém muito frio, para que isso aconteça uma troca boa. Há três maneiras de eu conduzir calor, que é a condução, a convecção e a irradiação. A condução, ela sempre vai acontecer através de um meio sólido, onde a energia ela vai se propagar através de um meio sólido. Eu, por exemplo, segurando uma barra de ferro ou uma colher de ferro, colocando na boca do fogão, e ela começa a se propagar, mas porque existe ali um meio físico para isso acontecer, um meio sólido. Já a convecção não, ela acontece pela diferença de densidade entre os corpos. Eu sei que o corpo quente ele tende a descer, o corpo frio tende a quê? A subir. Não, o corpo quente a subir e o corpo frio a descer. Então, o que é que acontece? Há uma troca térmica entre eles, pela essa diferença de densidade. Já a irradiação, característica dela é as ondas eletromagnéticas. Vão se propagar através de ondas eletromagnéticas, como é, por exemplo, a chama de calor de uma fogueira, onde vou ter a propagação do calor a partir das ondas eletromagnéticas, tá certo? Sem que haja necessidade de um meio, né, para que se propague. Pode acontecer no vácuo, por exemplo. Pessoal, quando eu penso em engenharia, quando eu penso na ideia de produzir um trocador térmico, eu tenho que pensar em dois fatores, que seriam os projetos térmicos e os projetos mecânicos. O projeto térmico ele sempre vai estar ligado muito ao engenheiro químico, certo? Porque ele vai, como eu falo, tem uma matéria na faculdade que vocês vão estudar, que o nome é fenômeno de transporte, que ele vai avaliar, por exemplo, a troca entre dos materiais, né, que eu chamo fenômeno de massa, vai permitir a troca de energia, que eu chamo fenômeno de energia mesmo, certo? E vai ter calor e massa, certo? O projeto térmico ele vai ter que avaliar qual é a temperatura, por exemplo, eu tenho um petróleo, eu tenho um processo de viscorredução que a gente viu, que eu vou querer aquecer, por exemplo, a baixas temperaturas. Então, eu tenho que avaliar, eu sempre vou trabalhar com os dois fluidos, o que eu chamo de fluido principal e o que eu chamo de fluido secundário. Então, eu sempre tenho que estar avaliando a temperatura do meu fluido principal e a temperatura do meu fluido secundário. Professor, não estou entendendo. Beleza, vamos imaginar
que você quer pegar um chocolate e você não vai aquecer ele na panela direto, você vai aquecer ele em banho-maria. Então você vai ter o seu chocolate e você vai ter a água que vai estar por fora da panela do chocolate, né, para ela fazer a troca de calor, certo? Eu tenho que avaliar muito bem qual é a temperatura da minha água e tenho que avaliar a temperatura do meu chocolate para saber a temperatura ideal que eu quero chegar, que seria a temperatura de derreter o chocolate sem queimá-lo, por exemplo, tá certo? Outra coisa, eu quero saber qual é a velocidade do fluido que está sendo aquecido ou resfriado, porque o tempo que o chocolate ficaria dentro da panela influencia, concorda comigo? Se eu deixo pouco tempo, talvez não daria tempo de aquecer. Ou se eu deixo muito tempo, aqueceria demais e não ficaria no ponto que eu quero, tá certo? E exatamente falando com vocês qual é o fluido que eu estou trabalhando, qual é a temperatura que eu quero chegar e tudo mais. Então, toda essa habilidade, todo esse cálculo, existe um coeficiente para cada fluido de aquecimento. Então, tudo isso vai ser feito pelo engenheiro químico, certo? Enquanto o engenheiro mecânico ele está mais com a parte física da coisa. Ele quer ver, por exemplo, eu não tenho uma panela grande com água e uma panelinha pequena com chocolate. Então, eu quero ver, por exemplo, a espessura que vai ter que ter a parede, porque quanto mais for espessa a parede do chocolate, por exemplo, da panela de chocolate, mais difícil vai ser a troca de calor, né? Eu tenho que saber qual é o tipo de tubo que eu estou usando, a quantidade de tubo que eu estou usando. Então, vai ter que sentar os engenheiros e conversar qual é a melhor solução. Qual é o fluido que eu estou trabalhando, qual é a temperatura que eu quero chegar, qual é o tipo de tubulação que está disponível naquela refinaria, né? Qual é o tipo de material que está sendo feito aquele tubo. Então, todas essas características, elas são avaliadas para fazer um projeto de um trocador térmico, tá bom? Então, se perguntar, se cai uma questão, quais são os fatores que devem ser avaliados para a elaboração de um projeto de um trocador de calor? A gente tem que lembrar duas coisas. Projeto térmico, que envolve muita química, qual é o fluido, onde ele está, quanto tempo, qual é a velocidade que ele vai ficar naquele local e tudo mais. E um projeto térmico, que envolve um projeto mecânico, que envolve muita física. Qual é o tubo que vai ser utilizado, qual é o tipo, qual é o material, tá certo? Qual é a espessura desse tubo e tudo mais. Pessoal, é o seguinte, toda vida que eu falar em trocador de calor, eu tenho que pensar no meio de condução que vai acontecer. Na verdade, como é que esse calor vai se transferir, né? Sempre vai ser pelo médio de condução. Eu vou imaginar que eu tenho uma tubulação grande e que eu tenho uma tubulação pequena por dentro. E que entre essa tubulação grande e pequena existe um fluido que vai aquecer ou resfriar o fluido que vai estar dentro da tubulação pequena, certo? Aí, vamos lá. É sempre condução, porque sempre vai ter que ter uma tubulação. Então, sempre a tubulação, a água que vai estar em fora, por exemplo, poderia ser outra coisa, poderia ser vapor, o que for, vai passar o calor para a tubulação e a tubulação vai passar para dentro do líquido que está lá dentro. O professor me deu um exemplo melhor, tá certo. Vamos imaginar que eu tenho uma tubulação grande e eu tenho uma tubulação pequena por dentro da tubulação grande. Vamos imaginar o processo de viscorredução, onde eu quero diminuir a temperatura, ou aumentar a temperatura, né, daquele corpo através de uma troca de calor. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, por exemplo, vapor do lado de fora e do lado de dentro petróleo, certo? O vapor vai trocar calor com o metal do cano, certo? Da tubulação. E a tubulação vai trocar calor com o petróleo. É um processo de condução porque vai ter um meio material para acontecer. Então, todo o processo de condução de calor acontece através de um meio sólido, logo o processo de condução. O fluxo do calor, que é a transição do calor do corpo quente para o corpo mais frio, sempre vai se dar por alguns pontos, que está escrito no slide. Ó. O primeiro é a diferença de temperatura, porque quanto maior for a temperatura do vapor, mais calor vai ser trocado com o petróleo se a temperatura dele for menor. Porque se a temperatura deles for iguais, ele vai estar praticamente em equilíbrio. Então é muito interessante que alguém esteja muito quente e alguém esteja muito frio, para que a troca de calor seja o quê? Muito rápida, certo? Outra coisa é a área do material. Porque, por exemplo, se é muito grossa a tubulação, vai demorar mais tempo para passar aquele calor, né? Também a distância a ser percorrida, né? Às vezes a tubulação é muito extensa, então, ou muito curta e não dá tempo, ou é muito grande e dá tempo demais
e também a condutibilidade do material. Há materiais que vão conduzir melhor, por exemplo, o ferro, tem um aço, tem o cobre. Então, a depender do tipo de material, a condução é diferente, né? Um copo de ferro, ele vai conduzir diferente de um copo, por exemplo, de louça, de cerâmica, que vai conduzir diferente de um copo de alumínio. Então, cada material ele tem uma condutividade que é específica daquele material, que vai influenciar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente está falando lá em projeto e tudo mais. Então, para a gente fechar esse slide aqui, eu tenho que saber que o processo é por condução, porque é um meio material. Quanto mais a diferença de temperatura dos materiais, melhor a troca térmica, certo? Seja para aquecer ou para resfriar. Se o material é muito grosso, maior dificuldade. Se o material é muito fino, menor dificuldade. Mas também vai depender, porque às vezes eu quero que seja mais lento. Também a distância a ser percorrida. Se a tubulação é muito pequena, aquece muito rápido, troca muito rápido. Se a tubulação é muito grande, demora muito tempo, ou tem mais tempo, depende da situação. A condutividade do material também. Lembrar, cerâmica conduz com a temperatura, aço com outra, cobre com outro, alumínio com outro. É só pensar em um copo, por exemplo. Aqui, ó, a gente tem um trocador de calor, certo? Vocês estão vendo que ele tem duas bocas lá em cima, que é a entrada e a saída. Show? E dentro teria uma tubulação que estaria passando por dentro, né? Então, basicamente, isso é um trocador de calor, onde tem uma entrada e tem uma saída. Sempre lembrar, se esse fluido chega muito quente, a tendência dele é sair mais frio. Se ele chega mais frio, a tendência dele é sair mais quente, porque eles vão trocar calor com o fluido que vai estar lá dentro, tá certo? Com o material que vai estar lá dentro. Pessoal, aí a gente tem um exemplo do indústria que tem, galera. Aqui a gente tem uma exemplificação do processo de trocadores de calor. Vocês estão vendo aí uma bola grande, uma bola pequena, certo? O que é essa bola grande? Seria, aqui tem escrito aí, fluido de processo. Seria exatamente o momento, seria o fluido, né, que está passando por dentro dela. Aí tem a bolinha pequena, que é água resfriada. Então aí, por exemplo, é o contrário. Vamos dizer que eu tenho um gás natural, certo? E eu quero resfriar a temperatura desse gás, certo? Então o gás está quente e a água que está entrando aí, ó, a água resfriada está fria. O gás, quando chegar na água fria, ele vai passar calor para a água fria, porque sempre sai do corpo mais quente para o corpo de menor temperatura, certo? Aí o que é que acontece? A água que entrou fria vai sair o quê? Quente, né? Tem ali em cima água aquecida. E o gás que estava quente vai sair o quê? Frio, certo? Pessoal, ao longo do tempo, o pessoal fazia o seguinte: pegava a água do mar, que era a água mais fria, usava para refrigerar os processos e mandava de novo para o mar. Sendo que teve um avanço nas leis ambientais e tudo mais. Então, não se pode fazer mais isso hoje em dia. Por isso que vai ter o que eu vou chamar de AGC,